Shalom, shalom, meus irmãos, todos vocês que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Não esqueçam, clica em inscrever-se e passar para os seus contatos próximos e distantes, para que a palavra venha a ser semeada em cada coração. Amém? Que essa semente venha a frutificar e dar um fruto tremendo, 30, 60, 100 por 1, de acordo com a limitação de cada um. Amém? Então estamos no nosso quinto Shabbatot, nosso quinto sábado, e a pregação de hoje promete. Nós vamos fazer menção da palavra do Eterno no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo número 20, e o Eterno vai nos dar uma vitória. Amém? Graças a Deus por isso e por tudo. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20, verso de número 1 a seguir. Isso, uma guerra que ocorreu com o rei da Síria e Acabe. A Síria, A Síria, para variar, até hoje, só escombros, não prospera aquele país, porque sempre se levantou contra Israel. Amém? Amém. Graças a Deus. E o tema da mensagem de hoje é: enfrentando lutas e pelejas, guerras e batalhas, porém sempre avançando em combate. Amém? Então vou repetir o tema da mensagem desta noite: enfrentando lutas e pelejas, guerras e batalhas, porém sempre avançando em combate. Amém? Baruch Hashem por esta palavra. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo de número 20, versículo de número 1 a seguir. Assim diz a palavra do Eterno: E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos, e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que te tenha mandado dizer: Tu me has de dar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã a essas horas enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos seus servos. E há de ser que tudo o que for aprazível aos meus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então disse o rei de Israel, Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviar a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lo neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe dê ouvidos, nem consistas. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo, farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tomaram como esta resposta. Verso 10: E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dize-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo esta palavra, estando bebendo, ele e os seus reis na tenda, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se achegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje
entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: quem começará a peleja? E disse: tu. É você que vai conversar, rapaz, não fique esperando pelos outros. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. E saíram-lhe ao meio-dia, e Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se na tenda, ele e os reis, e os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Verso 18. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-vos vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, e feriu os cavalos e os carros, e então os sírios, com grande estrago. Verso 22. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel, e lhe disse: vai e esforça-te, e atenta, e olha o que has de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Amém? Esta é a primeira leitura. Agora eu vou fazer uma leitura baseado no livro ou na epístola que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10 até o 13. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Baruch Hashem, meus irmãos, graças a Deus. Fiz a primeira leitura desta batalha que ocorreu em Israel, quando ainda Acabe estava governando Samaria, a parte norte de Israel. Josafá estava governando na parte sul. A peleja agora, quem tem que enfrentar? Acabe, o rei que não cumpria os mandamentos do Eterno. Todavia Deus tinha compromisso com o povo. Deus tinha compromisso com a casa de Israel, com Samaria. A peleja começou. E não foi 1, 2 mil ou 2 mil homens. Foi nada mais nada menos que Ben-Hadad. Ben, filho. Hadad, filho da perdição, filho da soberba, filho daquele que se exalta, filho da exaltação, filho da soberba. Este é o simbolismo, o significado de Ben-Hadad, ou Ben-Hadad, ou Ben-Hadad. Hadad significa tudo isso. Significa soberba, orgulho, exaltado, aquele que se gaba, aquele que se cinge e diz: eu vou tomar tudo que é dos outros, tudo que é teu vai ser meu. Este é o nome deste rei da Síria, chamado Ben-Hadad. Ele simplesmente decidiu conquistar Samaria, parte norte de Israel. Ele olhou para o rei, olhou para Acabe e viu: esse camarada aí não está com nada. Ele não está cumprindo com o seu propósito. Ele não está cumprindo os mandamentos do Eterno. Ele está se desviando. Todavia ele está assim, levando a palavra, ele está pregando, ele está reinando, ele está ali colocando os seus ornamentos de rei, dizendo: eu sou judeu. Todavia não cumpriu os mandamentos. Então Ben-Hadad observou tudo aquilo e decidiu colocar no seu coração: vou entrar em Samaria, vou tomar agora o ouro e a prata. E não só o ouro e a prata,
chamou os seus informantes e disse: vai lá e dá um recado para o rei de Israel e diga para Acabe que eu quero a prata dele, que eu quero o ouro dele, ou seja, eu quero todas as finanças, tudo que ele conquistou do bom e do melhor, eu quero tomar para mim. E não só isso, eu quero tomar todas as suas mulheres e quero também tomar os melhores dos seus filhos, os improdutivos e preguiçosos eu não quero. Eu quero somente aqueles que nasceram para vencer, somente aqueles fortes, aqueles poderosos, somente aqueles inteligentes e sábios, os melhores dos teus filhos. Quando chegou com essa notícia para Ben-Hadad, os mensageiros chegaram a Acabe tremeu na base, porque não tinha Torá. Acabe tremeu na base, porque estava se prostituindo a Baal. Acabe tremeu na base, porque quando recebeu essa notícia, vai falar com quem? Vai falar com Jezabel? A sua esposa adúltera, a sua esposa que seguia os profetas de Baal. Para quem que ele vai se aconselhar, Acabe? Vou me aconselhar com os 450 profetas de Baal que comem à mesa da minha esposa? Ou eu vou me aconselhar com os 400 profetas de Aserá, Deus pagão e Deus estranho? A quem eu vou me aconselhar? Então agora os anciãos que lá estavam disseram para Acabe: diga que você não vai entregar nada. Quando ele falou isso, os mensageiros voltaram e disseram: olha, o nosso rei Ben-Hadad, ele não quer mais, ou melhor, não quer tão somente o teu ouro e a tua prata, e nem tão pouco ele quer somente as tuas mulheres e os melhores do teu filho. Agora ele decidiu querer mais, porque ele é exaltado, ele é soberbo e ele é arrogante. Este homem não perdeu nenhuma batalha. Estou falando de Ben-Hadad II. Estou falando de um homem que também pelejou contra Judá e prevaleceu contra Josafá. Estou falando de uma potência nuclear da época. Estou falando de nada mais, nada menos daquele que falava e as coisas aconteciam. Então este homem decidiu entrar em Samaria. E ele disse: eu não quero tão somente a prata, o ouro, o que é teu, a tua fazenda, as tuas mulheres e os melhores teus filhos. Eu também quero entrar dentro da tua casa e dentro da casa de todos os teus servos e vou tomar tudo aquilo que eu olhar e enxergar e ver. Isso me serve, eu vou tomar. Isso não me serve, eu vou deixar para você. Ou seja, tudo do bom e do melhor. Então aí os profetas, então aí aqueles homens, os judeus da época, os anciãos, aconselharam ele: olha, diga que você não vai topar esse acordo, você não vai entregar tudo que Deus nos deu. E aí aquele homem deu essa resposta. Então começa a peleja. Agora Ben-Hadad decide fazer uma investida contra Israel, decide fazer uma investida contra Samaria. É assim que funciona o mundo espiritual. Quando nós decidimos servir a Deus, com certeza as pelejas elas vêm, com certeza os transtornos vêm, com certeza as batalhas vêm, com certeza as labutas vêm, as tribulações, as guerras. Então o apóstolo Paulo já nos falou, edificando a nossa fé, que nós passaríamos por grandes tribulações. Por que não falar o que ele disse quando escreveu a sua carta, endereçada agora lá em Atos dos Apóstolos? A sua carta não, quando Lucas fala em Atos dos Apóstolos, o relato agora do apóstolo Paulo dizendo: olha, meus irmãos, convém que depois de passadas muitas tribulações, nós entrarmos no reino dos céus. Então é assim, é preciso passar por poucas e boas. Mas ele agora escreve a sua epístola aos Efésios, quando no capítulo 6, verso 10 ao 13, nos chama a atenção. E ele diz: olha, irmãos meus e amados, vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Para que, Paulo, se revestir de toda a armadura de Deus? É para que nós venhamos a suportar o dia mal, é para que nós venhamos a suportar as crises, a suportar aqueles que falam mal de nós, aqueles que nos caluniam, aqueles que querem derrubar o nosso ministério ou puxar o tapete. Nós devemos resistir ao dia mal, aquela saúde debilitada, aquela doença que nós não queremos, que Deus nos livre e guarde, mas de repente acontece e aparece. E aí tudo isso, uma crise financeira, uma porta de emprego que agora está fechada, ou um concurso que nunca chega, ou uma reprovação direta e incalculável, ou nós iniciamos um projeto em uma determinada época da nossa vida, caramba, agora não vai dar certo, não tem como. Essas são as pelejas. E o apóstolo Paulo disse: agora nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, tanto o capacete
capacete da salvação, guardando a cabeça, aonde se encontra na cabeça nada mais, nada menos, dos 5 sentidos, encontra-se na cabeça os 4, ou seja, encontra-se a fala, encontra-se a audição, encontra-se o paladar, encontra-se a visão, encontra-se o olfato, melhor dizendo, somente um que está fora da cabeça, que é o tato, que está nas mãos. Então nós devemos ter o capacete da salvação, nós devemos ter o cinto bem firme nos nossos lombos, nós devemos ter também nossos pés firmados para proclamar as boas novas, o Evangelho de Yeshua. Nós também devemos ter o escudo da fé, com o qual nós vamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E nós devemos ter também uma espada aguda dentro da nossa boca, com a qual nós vamos falar e vamos destruir todas as fortalezas que se levantam contra nós. Por isso que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para derrubar fortaleza. Quando, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo disse tudo isso, e ele falou de forma enfática, para que possais resistir no dia mau. E depois que vencer o dia mau, vai relaxar? Vai ficar tranquilo? Venci uma batalha, conquistei o emprego, conquistei, a finança melhorou, o meu planejamento deu certo, aquilo que eu planejei aconteceu, o meu projeto foi um sucesso absoluto, o meu lar agora encontrou-se com Shalom Bait, está tudo certo, o meu ministério está de bom a melhor, agora já estamos com a sinagoga, já está com tudo tranquilo, e agora? Vou ficar na paz, vou ficar dizendo paz, ou seja, vou ficar na boa, na tranquilidade, olhando para as paredes? Não. Paulo vai mais longe dizendo, para que possais resistir no dia mau, ponto e vírgula, e depois ficar firmes. Não podemos baixar a guarda. Por isso que nesta peleja, lá no último versículo deste capítulo, que eu acabei de ler para os irmãos, diz, olha, Ben-Hadad, ele vai dentro de 1 ano se levantar contra ti de novo. Você venceu a primeira peleja, mas virá a segunda. Você venceu a primeira luta, mas virá a segunda. Você venceu a primeira batalha, virá a segunda. Você se livrou da primeira aflição, virá a segunda. Você conquistou, aleluia, de forma tão sofrida, esta grande vitória neste planejamento, nesta meta alcançada. Mas te cuida, por quê? Porque algo vai acontecer para tentar tirar a tua paz. Então, quando Ben-Hadad se levanta agora contra o rei de Israel, o que me chama a atenção é que sempre tem alguém para profetizar na nossa vida. Sempre tem alguém para dizer, não para. Sempre tem alguém para dizer, continua. Sempre tem alguém para dizer, avance. Se você está cumprindo um propósito de Deus, avance. Se você for levantado por Deus, avance. Se os teus projetos foi Deus quem deu, avance. Se as tuas metas e os teus objetivos estão firmados naquilo que o Eterno falou, avance. Por isso que o tema é enfrentando muitas lutas, muitas adversidades, vencendo, ou melhor, indo ao encontro de muitas batalhas e pelejas, porém, nós temos que avançar no campo de batalha, nós temos que avançar em combate. Mas irmão Rodrigo, eu vou avançar em combate, será que eu vou vencer? Com certeza você vai vencer, irmão Rodrigo, fala, ou melhor, eu sei o que você vai falar, você vai dizer que está cheio de ferramenta, muito afiada contra você, mas a palavra que eu te trago nesta noite, baseado em Isaías, profeta Yeshayahu, capítulo 54, verso de número 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Nada do inimigo, ou nada da parte de Rassatã, nada da parte dos demônios, do Yetzer Hará, da inclinação para o mal, da amargura, vai poder nos abalar para ou a tal ponto de nos destruir. Uma vez falado através do Eterno, está falado, é batata, vai acontecer, acalma, quieta o teu coração, porque a peleja ela está forte, a peleja ela é grande, mas com certeza há um tempo determinado para terminar essa peleja. E a notícia boa é que no meio da peleja, sempre Deus levanta alguém para dizer, assim diz o Senhor. Oh glória! Deus sempre levanta alguém para dizer, assim diz o Senhor. Ou seja, uma palavra vinda da parte de Deus muda toda a
do ser humano. Deus sabia que aquele homem Acabe iria passar por poucas e boas. Então ele levanta um profeta que não, neste versículo ou neste capítulo, ele não é identificado. O Senhor não são identificados. Os profetas do Eterno não querem glamour. Os profetas do Eterno não querem flashes. Os profetas do Eterno, eles não querem aparecer, eles apenas querem proclamar aquilo que o Eterno coloca no seu coração. E este profeta se levanta e diz: assim diz o Senhor, eis que hoje entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Então se levantou Ben-Hadad, esta potência da época. Você tem que entender a Bíblia e saber que este homem era uma potência, e fora esta potência ele não veio sozinho. Olha como foi difícil para Acabe, olha como foi difícil para Samaria, olha como foi difícil para os nossos irmãos da parte de Israel, parte norte de Samaria. Olha como foi difícil. Este homem não veio sozinho, chamou mais 32 reis. Um rei não reina sozinho. Quando eu falo de rei, não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de alguém que está liderando, eu estou falando de uma monarquia. Se ele chamou 32 reis, sinal que ele chamou 32 líderes, 32 príncipes, que atrás desses 32 príncipes existiam uma multidão, existiam muitos homens, existiam muitas espadas. Então Ben-Hadad veio contra Acabe, ele e mais 32 exércitos. Como que vai vencer? Era uma multidão, mas o profeta se levantou e disse: olha Acabe, pode ficar tranquilo, porque assim diz o Senhor, Acabe, baixa a bola Acabe. Por quê? Porque você é rei, não de uma nação pagã, você é rei de Israel, e se você é rei de Israel, então Deus vai cumprir o propósito para com Israel. Oh glória! Se nós levantamos a nossa mente para honrar o nome de um único Deus, nada vai derrubar a nossa mente. Oh glória! Se você está fazendo a obra de Deus, meus irmãos, ou minhas irmãs que nos acompanham futuramente no nosso canal, se você está fazendo algo, aleluia, impactado pela promessa do Eterno, não tem nenhum demônio que vai te impedir, porque qualquer ferramenta que se levantar no campo de batalha, você vai vencer, porque assim está escrito, em Yeshua HaMashiach, nós somos mais que vencedores, oh glória! E agora vieram 32 exércitos e mais o exército de Ben-Hadad, por que não dizer 33? Chegaram diante do exército de Israel e perderam batalha. Chegaram diante do exército de Israel e sucumbiram na missão. E eu não vou fazer leitura agora, mas se você perceber do versículo de número 23, porque nós paramos no 22, do verso 23 até o verso de número 30, então vai narrar, oh maravilha, a segunda parte desta peleja. Por que segunda parte da peleja, irmão Rodrigo? Porque existem várias pelejas até nós conquistarmos o Olam Rabá. Existem várias pelejas até nós conquistarmos a tão sonhada vida eterna com Yeshua. É claro que nós já temos, mas nós temos que permanecer até o fim, porque Yeshua diz: eis que presto venho, ou venho sem demora. Guarde o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então nós devemos agora guardar a coroa, como o apóstolo Paulo disse: oh maravilha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a emuná, a fé. Agora eu parto e vou receber tudo aquilo que o Eterno tem me proposto e determinado para a minha vida. E não só eu, mas todos aqueles que assim procederem e seguirem. Que maravilha! O grande apóstolo Paulo pelejou, ele padeceu, ele se arrebentou todo, espiritualmente e fisicamente, mas ele chamou o bom combate, ele chamou o combate de bom, ele chamou a peleja de boa, ele chamou a batalha de coisa boa, ele chamou as aflições de coisa boa, porque ele sabia que as aflições não duram para sempre, ele sabia que a falta de dinheiro não é para sempre, ele disse que a falta de comida não vai durar para sempre. Ele disse, em outras palavras, que o mal é passageiro e o bem é permanente, oh glória. Se levantaram contra Israel,
se levantaram contra Ben-Hadad e perderam batalha. Só que aí o profeta novamente chegou para Acabe e disse: a peleja foi travada. Era impossível você ganhar, Acabe, só que você ganhou. É impossível levantar uma Beit, foi levantada. É impossível levantar uma sinagoga, já foi levantada no mundo vindouro, falta descer aqui. E agora? Agora não baixem a espada. Por quê? Porque Ben-Hadad, dentro de um ano, vai se levantar novamente. É o tempo de você respirar, ele se levanta de novo. E o apóstolo Paulo disse: depois que vencer tudo, permanecei firmes. Ficai firmes. Por quê? Porque o inimigo vem de novo, mas se levanta para cair. Mas só vai se levantar e para cair se nós estivermos na peleja e na palavra. Que maravilha! Então agora, por fim, nesses últimos 4 minutos que nos restam, então na segunda parte, do verso 23 ao verso 30, esses homens se levantaram, novamente no decurso de um ano, dizendo agora, olha que audácia, eles disseram, os servos do rei da Síria, seus deuses, falando de Israel, são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo sairemos, veremos se não fomos mais fortes do que eles. Agora eles acharam que o Deus de Israel, o Deus dos hebreus e dos judeus, era somente o Deus dos montes. Ou seja, Israel ganhou de nós, Ben-Hadad, porque eles estavam nos montes, eles estavam trancafiados em cavernas. Então uma estratégia, vamos trazer eles agora para campo aberto, vamos trazer eles agora para campo raso, aí eu tenho certeza que eles vão perder. Fizeram este acordo, e Ben-Hadad, que palavra boa, vamos se levantar novamente. Dito e feito, cumpriu-se a palavra do profeta, só que agora Ben-Hadad caiu no cavalo mais uma vez. Por quê? Porque olha que interessante o verso de número 27, 1 Reis capítulo 20, verso 27. Também dos filhos de Israel, então do outro lado, também se prepararam para a peleja. Também dos filhos de Israel se fez revista. Coloque agora em prontidão, colonos de marcha, nós vamos pelejar de novo. E providos de víveres, pegue comida para aguentar o tranco, marcharam contra eles, e os filhos de Israel acamparam-se de frente deles, ficaram frente a frente com o inimigo, vírgula, como 2 pequenos rebanhos de cabra. Repita comigo o que está escrito: como dois pequenos rebanhos de cabras, ponto e vírgula, mas os sírios enchiam a terra. Agora a peleja foi pior ainda. Eles estavam com um pequeno rebanho de cabra. A palavra de Deus compara Israel naquela época como um pequeno rebanho de cabra. Bem pouquinho, não é nem de ovelha, de cabra. Só aí da Midrash. Mas os sírios enchiam a terra. Nós podemos estar em pequena quantidade. Nós podemos estar em pequeno número. Mas nós temos palavra, mas nós temos espada, e quando nós temos palavra e espada, cumpre-se o que está escrito: um deste exército vale por 1000. Oh glória, oh maravilha! Um portando a Torá não perde batalha. Oh maravilha! Um celebrando o Shabat e a Seudat Hadom jamais vai perder batalha. E eles se levantaram, agora em campo raso, perderam batalha de novo. Por quê? Porque o nosso Deus, Baruch Hashem, é o Deus do monte, é o Deus do vale, é o Deus do raso, é o Deus do seco, é o Deus do molhado, é o Deus do charco, é o Deus que governa o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo céu. E se algum rabino vem dizer, existe 70 mil céus, o Eterno governa tudo e todos, o Eterno governa aquilo que está debaixo da terra, o Eterno governa o bem, governa o mal, Ele governa tudo e todos, e nada passa desapercebido dele. Não tem como perder batalha. Isaías fala para o povo de Israel, no capítulo 54, 17, que eu repito: toda ferramenta que se levantar contra o meu povo não prosperará. Nada vai prosperar. Só agora diga para eles que tem peleja. Diga para eles que vai suar. Diga para eles que o combate é sangrento. Vai ter troca de espada. Vai ter barulho de espada. Vai ter tiro de canhão. Só que a vitória é certa em nome de Yeshua. Amém? Graças a Deus, nós vamos permanecer firmes e fiéis no meio das lutas, enfrentando batalhas, enfrentando crises existenciais, enfrentando pelejas
e mais guerras, nós vamos avançando em combate. Por quê? Porque quem se levanta contra aqueles que estão marchando em prol do Evangelho de Yeshua vão perder batalha. Já entraram na peleja para perder. Todos aqueles que se levantam contra o povo de Israel, se levantam contra a Beit Midrash, contra as sinagogas, contra todos aqueles que querem cumprir o propósito do Eterno. Os teus projetos com certeza vão prosperar cada vez mais. É apenas questão de tempo. O que você está passando hoje é apenas questão de tempo. O que você está passando hoje, essa crise, é só questão de tempo. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Baruch Hashem por tudo. Um forte abraço. Nós fechamos a quinta pregação, o quinto Shabbatot, o quinto sábado na presença do Eterno, que tem como o nome da nossa travessia, o nosso encontro, reunião ou campanha, se assim você quiser colocar, amém? Que quer dizer que nós colocamos, intitulamos como a travessia do Jordão, amém? Vamos que vamos, tem mais 2 pelejas pela frente, tem coisa boa nos aguardando. Graças a Deus, amém. Amém. Baruch Hashem. Amém, meus